brechas. Vê só, quando a gente pensa na morte de Joseph Pilates, eu acho que é importante falar isso, muita gente fala que Pilates, a partir de hoje, nunca mais fala em que Pilates, quando, ele está vendo o que está acontecendo aí, ele deve estar se revirando na sua cova, no seu caixão. Pilates morreu e foi cremado, certo? Ele foi cremado. Só que nesse processo acontece o seguinte, se fala muito de um incêndio que teve no estúdio de Pilates, e que por ele ser asmático, inalou muita fumaça. Isso no final da década de 60, a tecnologia ainda era muito atrasada, então a UTI não era mais aquela coisa. Ou então morreu pendurado, feito um frango assado. Enfim, coisa do mito, né? Joseph Pilates era o cara. Mary Bowen, isso eu já vi em entrevista, ela falou que Joseph Pilates realmente teve um incêndio no estúdio dele, mas ele só foi no estúdio um dia depois, para ver o estrago. E o incêndio aconteceu numa parte mais atrás do estúdio. Eu não sei se naquela salinha, porque Pilates tinha uma salinha de atendimento. Não sei se todo mundo sabe disso. Uma salinha mais no cantinho. Com que, por certeza, sinal, não. era a sala, era uma cortina que separava os reformers. Aquela foto que a gente sempre vê dos reformers e tal. Sim. Era uma sala que tinha uma cortina. E disse que Pilates, quando precisava pegar um aluno mais quebrado, que precisava de muita adaptação, Pilates colocava nessa sala com a cortina fechada, que era para não influenciar negativamente nas pessoas que estavam fazendo reforma. Para a galera não ver o cara com adaptação, o cara ainda todo, evoluindo. Mas bem, o que se diz é que houve esse incêndio, mas que Pilates teve perdas de material, coisa assim, mas não foi esse incêndio todo. Então ele morreu de quê? Aí é que tá. Muita gente fala, e eu também falava isso, que ele tinha morrido de enfisema pulmonar. Enfisema. Muita gente já tinha me falado. Ele então, fumava, não fumava? Fumava feito uma caipora. Ok. Vê que coisa maluca também disso. No livro dele, no primeiro livro, que é de 1934, Your Health, ele falava de que a sua saúde, ela tinha relação direta com o que você faz, etc. Só que na década de 60, ele foi entrevistado, eu acho que foi a Sport Illustrated, uma revista que falava sobre grandes personalidades esportivas, etc., falar também sobre exercício. E tem eu tenho esses arquivos, assim, uma entrevista com Joseph Pilates, que essa entrevista, ele coloca assim como frase de efeito, seja como um animal. E o cara conversando com Pilates, perguntando sobre o funcionamento do estúdio dele, veja um nível de ignorância, assim, de pouca paciência de Joseph. Isso está na reportagem, vocês podem procurar, não é muito complicado de achar. E aí o cara pergunta a Pilates, e aí, o que você come, etc., e como é que é o processo? E Pilates descendo a lenha na sociedade americana. Como que ele morreu? Eu já ia fazer o link para voltar, mas... ok. Não, mas é só para entender esse contexto. A saúde dele, até que ponto, talvez ele tenha morrido de enfisema, não sei. Mas, aí o cara falando com ele faz assim, você já viu um animal fazer dieta? Você já viu um animal com hérnia de disco? Já. Haja como um animal. Não, é o que ele falou na época, Haja como um animal. Eu não lembro exatamente os números, mas é mais ou menos assim que ele fala. Eu tomo 1 litro de licor por dia, fumo 15 charutos e bebo alguns chopes por dia. Isso está lá, algo mais ou menos assim. Com orgulho. Aí eu acredito que ele nessa época já chutou o balde e acreditava que o próprio método trazia a cura e que eu acho, Mas veja, para você ver que ele já não se cuidava muito. Isso ele já um pouco. O que se diz é que pode Pilates foi internado. Que ele também tenha vivido tanto prática, Aqui. Pode ser que ele tenha vivido tanto também por conta da prática, Deu uma equilibrada ali no estilo de vida. Se você pega as fotos de Pilates já mais velho,
bem mais velhinho, você vê que ele está bem barrigudinho. Então acho que ali já estava chutando balde. Mas vê, aí é que tá. Oficialmente o que é que se tem? O atestado de óbito. Mas lógico que isso não tem como, né? Se é para ser bem... Não, então o atestado de óbito. E o que é que tem no atestado de óbito dele? Morte natural. Tá travando. Tá travando. Travando? Eu ou tá travando o Natanael? Tava te travando. Para mim, tá te travando. Não sei. Digam aí. Ó, A Michele, a Michi Gianni tá dizendo que na época era bonito fumar, com certeza, né? sim, perfeito, atleta. Devia com fumar certeza. até dentro do estúdio, porque dava para fumar dentro dos lugares. Olha, Né? segundo a Lolita, o estúdio dele era bem sujinho. Mas, ó, o atestado de óbito dele aqui. Deixa eu ver onde é que tem falando morte natural aqui. Dá para ler? Não sei se vai dar para ler. Olha. Foco, né? Enfim. Natural, ó, causas naturais. Dá para ler? Enfim. Morreu de morte morrida, gente. Morreu de morte morrida. Oficialmente, esse é o documento do hospital, né? Mas, será que ele morreu de alguma causa respiratória e conseguiu abafar o caso? Quem é que sabe? Uma coisa é certa. O Steele, que foi um grande amigo dele, foi advogado da Clara, enfim, estudou muito com ele, treinou muito com ele, na verdade, ainda é vivo, colocou que eu acho que ele foi um dos últimos a fazer uma visita a Joseph Pilates, e disse que uma vez, toda vez que visitava Pilates não queria demonstrar que estava mal, então ele sempre muito falante, tipo assim, estou em casa, né, dando de doido, né, fingindo. Mas ele disse que uma vez foi visitá-lo, ele estava muito retraído, e ele conversando com Pilates, ele disse que Pilates de uma hora para outra fez assim, que eu acho uma frase assim: eu nunca tomei uma aspirina na vida. Uhum. Não devo estar errado. Aí ele virou Joseph Pilates, né? Aí o mundo precisa descobrir o meu exercício para ser mais feliz ou algo do tipo. A frase é mais ou menos assim. Concordo. Então, muitos dizem que ele morreu também de depressão. Que ele ficou... o método não chegou no nível que estamos hoje, né? Na época que dele... ele gostaria, né? Que era o que ele gostaria, na verdade. Aí, ó... Cris Casagrande colocou, até na morte tem mentira. Na verdade, Cris, é porque tem aquela coisa de a gente querer colocar num patamar quase sobrenatural. Mas Pilates é um cara normal, né? Mas veja o nível que eu gosto de pensar nisso. Um cara que colocava no seu cartão de visita que ele estava 50 anos à frente do seu tempo. Ele colocava isso, na verdade, em folhetos, que ele fazia muito panfleto, essas coisas ele fazia muito. É um cara que tem que se garantir, né? Ele era ótimo de marketing, mas não adianta marketing sem conteúdo, né? É um cara que se garantia demais. E é isso. Aqui tem uma pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, gente, a gente não vai se estender muito mais, né? Até porque o Natanael já começou live 7h30 da noite, né? Não, mas aqui tá de boa. Fala de Pilates, minha filha. Pode botar até meia-noite aí que... Pra quem tá sem fazer nada, entre aspas, né? E tá nessa fase. A Ana perguntou sobre, enfim, daí agora os exercícios, né? O sistema de eu vi isso. E Reformer, se foi ele que criou. Sim, ou se ele selecionou exercícios que já existiam. Isso é boa pergunta. O que a gente... Não sei para vocês, mas Bubi começou a ficar ruim. O que a gente primeiro pode falar é o seguinte. Bubi tá... Bubi, eu pensei que estava paralisada. Teu olho tá assim. Não, tá viva, certo. O que a gente pode pensar é o seguinte. Quando a gente pega os exercícios de Pilates... tá. Lembra que eu falei do cara que era o pai do fisiculturismo e etc? Tu não tem Eugene foto aí? Sandon. Tu não tem foto Ou não tem, ó. Poxa. Me abestalhei, né? Eu podia ter pego o notebook. É porque eu vim de casa, tá um deserto do Saara. Eu também não... Não tem, também não tem o roll-up? Ô, Bubi, eu vou mandar para você uma foto
de antes de Joseph Pilates, esse mesmo exercício. Sim. Tá? O Eugene Sandon lançou um livro falando sobre o sistema Sandon de exercícios, e etc. E nesse livro tem esse exercício. O livro também é do 1905, por aí. O que é que acontece? Ah, então é do Sandon? Não, isso aqui deve ser no yoga tem, mas a origem, literalmente falam, a origem, né? Falam que eles também teve mas aí tem um detalhe. inspirações do yoga e essas coisas. Sim. Mas isso Mas aí tem um detalhe que é importante. Isso já foi desmentido, né? Que ele não teve, de fato, influências do yoga. Ou teve? O que a gente tem que pensar é o seguinte. Isso provavelmente. Eu já não falo mais. Mas provavelmente é o seguinte. Na linha, né, de histórica, Pilates estava aqui. Alguém nesse meio do caminho viu o exercício. Ele pegou do yoga e usou. Mas Pilates estudava a cultura indiana, né? Yoga começou quando, né, gente? Milênios, né? Sei lá quantos 1000 anos tem. Exatamente. Bem, então tem esse lado. Na verdade, se você pega então essa construção, tudo quase que você vê em Pilates tem influência de outras coisas. Do Karatê mesmo, do Kung Fu, como eu falei lá no início, você vê o beanbag, tem no Kung Fu. Eu procurei na internet sobre ele. É chamado de maquiagem Kigo, o aparelhinho no Kung Fu. E esse aparelhinho eu encontrei documentos de 400 anos atrás. Então, quem veio primeiro? Maquiagem Kigo. Né? E aí nos exercícios tem um detalhe só, que eu acho que é importante falar. Pilates, início da década de 40, ele apresentava os exercícios em algumas práticas no Jacob's Pillow. Jacob's Pillow, para quem não sabe, era um centro que tinha, né, ainda existe por sinal, que tinha como diretor o Ted Shaw, e como criador, na verdade, desse centro. E lá, derrubei agora uma garrafa aqui, e lá aconteciam várias atividades para dançarinos, bailarinos, pessoas que trabalhavam nesses pontos aí. E o que é interessante? O que acontece? Essas práticas, que eu acho que começou em 1942, isso quando ele foi para Nova York. Sim, em 1942, Pilates foi para Nova York na década de 20, né? O estúdio dele, provavelmente... Tá travando o meu? Travando. Sim, tu que tá falando. Provavelmente, em 1927, que foi iniciado o estúdio de Joseph Pilates. Mas aí, veja, em 42, o 41, Pilates fazia essas práticas. Em 45, ele lança o livro que tem os exercícios do mat. Então, quando vocês verem Pilates dando aula em grupo, em mat, é no Jacob's Pillow, que é onde Pilates dava aula em grupo. Ele não costumava fazer aqui, só lá. E tem uma sequência que ele aplicava na aula, que justamente se tornou a sequência do livro. Se você pegar as anotações dele, agora, de onde ele tirou exatamente a criação de cada exercício, aí tem N influências e a gente saber como é que foi essa construção, realmente não tem relato. Não tem relato. Não. Pelo menos eu nunca tive acesso a isso. Perguntas mais. Coisa, né? Tem coisa para dedéu. Enfim, aí... quiser saber de alguma curiosidade... tem umas curiosidades. Deixa eu só lembrar de uma aqui, que eu acho legal. Que tem gente que vê a foto de Pilates, assim, de frente, e vê que o olho dele tem um olho para cá e outro meio para cá, né? Uma coisa meio... Um olho no peito e outro no gato. Quase isso. Pilates, ele perdeu a visão aos 5 anos de idade de uma pedrada, tá? Ele sofria bullying por causa do nome, chamado de Pilatos,
Isso eu achava que era conversa fiada, mas tem isso na biografia. E um grupo de crianças pegou ele, realmente segurou ele, começaram a meter pedra e uma bateu no olho. E ele perdeu a visão aos 5 anos. Eu ouvi também que ele mudou o nome dele. Isso. O nome que de Pilates Humbertus. era o inverso, Humbertus Joseph Pilates. Talvez, quando ele veio para os Estados Unidos e depois oficializou a cidadania americana, já na década de 20, né, ele inverteu. Eu acredito porque Humbertus, eu acho que não dava uma cara muito de, sei lá, muito, não sei, eu acho que não funfava o nome. E, por sinal, o que chamavam ele de... que ele costumou usar muito o termo, o apelido, né, Joe, americanizado já, Joe Pilates, que era mais Joey, era mais aberto, né? Virou Joe Pilates. Eu acho que era muito mais essa questão de estar muito mais próximo da realidade ali, da cultura dos Estados Unidos, né? E aí, perguntas? Bubi, você não tem nenhuma dúvida? Quem sabe se eu sei, ou pelo menos... O que eu tinha já foi já foi na live. A Miriam mas basicamente é fez isso. mais um comentário aqui. Penso que a vivência no corpo dele garantia o que ele queria para o mundo. Eita, tem uma coisa massa aí. Massa! Vê só, Pilates era formado em quê? Bulhufas, nada. Alguns dizem até que ele fez um curso realmente de mestre cervejeiro, coisa parecida. Em lugar nenhum, às vezes até eu falo, ele não era mestre cervejeiro, ele era cervejeiro. É como se fosse um cara que ajudava no processo. É o cara e depois, que toma as bira. faz o test drive. Mas, na verdade, depois foi encaixado como auxiliar de cervejeiro, que parece que era melhor do que ser só cervejeiro. Então, o que é que significava cada classificação dessa? Mas o que é que acontece? Poxa, Pilates ele tinha uma relação próxima com médicos, ortopedistas e etc. Por sinal, ele foi retirado das cinzas quase, teve uma fase meio na década de 50, por causa de colegas da área de medicina. E o que é interessante? De onde ele continuava colocando o resultado como prova da coisa que ele fazia. Ele tinha que mostrar que funcionava. Por isso, no estúdio dele, tem fotos do antes e depois de alunos. Coisa bem de Instagram, né? O antes e depois. Tinha... quando você ia fazer uma aula... Antes e depois. Não, é porque a gente usa muito, né? A gente usa muito hoje em dia essa coisa de o aluno como chegou e como ficou depois. E, poxa, ele colocava ainda mais assim, ó. 12, no início, 12 sessões depois. Cara, tem umas fotos que são bizarras a diferença. Assim. E era nesse ponto que ele colocava. Em 10 sessões notarás a diferença, em 20 notarão a diferença, em 30 terás um novo corpo. Essas frases de efeito, né? Acredito. E aí, e vivo isso, né? Aí dizem que, por exemplo, ele isso aconteceu com o Chuck. Ele mesmo fala, né? Chuck é um cara que tirou a maioria das fotos de Joseph Pilates, ou as mais conhecidas. Sim. Então, diz que quando ele chegou lá e Pilates pediu para ele botar a mão no chão. E ele, todo encostado, não conseguiu. Aí Pilates fez, qual a sua idade? Aí ele, 23, eu acho, na época. Aí Pilates foi, botou a mão no chão, voltou e fez, eu tenho 80 e lá vai fumar, 80, sei lá. Venha fazer aula comigo 3 vezes na semana, ou era 2 que ele dizia, na média, durante tantos meses que você vai botar a mão no chão. Então ele já propunha um desafio logo de início. Então era um cara, assim, à frente de seu tempo, sem dúvida, nesses conceitos. Concordo, mesmo também. Vários desses conceitos já sendo conceitos antigos, tá? Concordo. E ele teve filhos? Sim. Se não me engano, Pilates teve 3 filhos. E ele teve um enteado. Ele teve uma fase conturbada. Ele teve 2 mulheres ou 3 mulheres? E um rapaz. Eu posso até pedir uma ajuda a Alisson se são 3, mas eu acho que são 3. Mas aí, ele teve 3 esposas, então. 3 esposas
Oi. Ele teve, eu falo mulheres de esposas, ele teve 2 ou 3? 3 mulheres. Isso, casado. A primeira morreu, a segunda, por sinal, morreu e deixou... Vê que fase punk. Pilatos perdeu 3 irmãos, depois a mãe dele morreu, jovem, depois ele se ajuntou, né? A esposa dele já tinha filho, e essa moça, ela depois engravidou de Pilatos, e o menino dele morreu com 10 meses. É isso aí, ó, 3 filhos, é isso mesmo então. O menino morreu com 10 meses. O filho adotivo, a esposa de Pilatos veio depois, e Pilatos ficou com esse filho adotivo. Eu não sei se é isso, Alisson. Chegou numa fase que ele deixou essa criança para os cuidados dos avós. Não sei se é isso, tá? Depois Alisson me confirma se é isso, mas acho que é isso. Enfim, e ele teve 3 esposas. Essa primeira faleceu, a segunda, Pilatos, deu um pinote, foi para os Estados Unidos. Oficialmente não tinha se separado oficialmente, e depois, já estando nos Estados Unidos, ele oficializou, já com a Clara, aí ele oficializou essa separação, e oficialmente, pelo menos até onde se procura, ele não teve um casamento com Clara no papel, mas mais coisas que Clara fez para fazer, ela precisava ser casada no papel. Então, ficou uma lacuna aí. Em que momento realmente houve uma oficialização disso? Muito bem. Que mais? Que mais? E, gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas assim, uma coisa que a gente tem sempre que pensar é contextualiza, tá? Contextualiza tudo. Tem coisas que parecem estranhas. Se você for ler realmente toda a história de Pilatos, tem coisas que parecem esquisitas para o mundo de hoje. Mas é porque eram outros tempos. Então, por exemplo, Pilatos saiu de casa jovem. A gente vai dizer, ué, ele saiu tão cedo de casa, mas era comum naquela época. Era muito comum. Ele saiu jovem, mas... Era comum o nudismo, né? Para mim já deu, a Cris colocou aí. Tá me escutando? Oi, tô. Tá me escutando? Ele saiu jovem, mas de fato, assim, o método mesmo, ele já tinha 40 e bicas, né, de anos. Quando saiu de casa? Não, quando ele saiu de casa, muito jovem. Mas quando acho que 16 anos. Criou o método, né, abriu o estúdio, toda essa coisa, tem um negócio já legal. tinha quase 50, não era isso? Não foi isso? Foi em 1927, faz as contas aí, mais de 40. Então. Olha que interessante, nesse contexto aí, o Márcio botando pitada de pimenta na história, se os élderes são élderes. Assunto para outro momento. Porque é muita coisa. Mas, assim, no geral, o que a gente tem que pensar certo, e de tudo isso? Poxa, de tudo isso ficou o legado, né? O legado de um cara, e é só isso que eu gosto de colocar nessa história, que parece, poxa, não, acho mais legal a história anterior. Lá era quase um super-herói da Marvel. A questão é só que é interessante entender que Pilatos era um cara normal, mega inteligente, um gênio, Sim. Mas que tinha suas falhas, que tinha suas dificuldades, que falava coisas erradas. Tem coisa errada no livro dele. Que às vezes fazia um exagero em um exercício ou outro, mas contextualiza tudo. Por que tinham exercícios de cabeça? Contextualiza, pô. Naquela época era muito comum. Tem as influências das filosofias lá do yoga da vida, contextualiza e na minha visão, sim, ele pensava em tudo, do pé à cabeça, para mim. Sim. Lembrando que Pilatos tinha exercícios oculares, ele tinha uma atenção extremamente especial com os pés, além do foot corrector e do toe corrector. Diz que Pilatos também
pedia para alunos, às vezes, pegar um lápis e escrever o nome com o pé. Ele usava bolinha de gude. Meu Deus. Ele usava toalhas. Quem conta isso muito é o Jay, né? Mas, enfim. Então, quanto mais você vai estudar Pilates e suas influências, pode ter certeza que mais coisas você vai descobrindo, mais coisas você começa a entender, e o interessante é que mais você percebe que é menos engessado o método. Pilates trabalhava em várias frentes de raciocínio. É isso. Muito bem. Valeu, né, E gente? aí? Gostaram? Já tá, não sei quanto tempo da segunda live, meia hora, eu acho. Já tá na hora, já bateu as 10, já tem que dormir. Cinderela, muito bem. Não sei nem se é a Cinderela que fazia isso, mas enfim. E aí, gente? Eu vou virar abóbora daqui a pouco. Todos nós, né? Com essa história de ficar em casa, né? A ansiedade aí começa a descontar na corrida. Alisson, tem alguma coisa aí para adicionar, meu nobre? Alisson, gente. Ele é o que eu estava falando, que é um dos maiores estudiosos de Pilates do Brasil, sem dúvida. Esse cara, eu sempre gosto de ouvi-lo. Bem, e no fim de tudo isso... Que bom. Vamos todo mundo escrever com o pé. Show de bola. Tem uma curiosidade, eu lembrei agora. Tem gente que pergunta sobre a coisa da música nas aulas. Já ouvi essa história? Mas Pilates clássico não tem música. E eu ficava meio assim, né? E realmente, no estúdio de Pilates tem um rádio. Mas eu acho que ele ouvia notícia de vez em quando. Sinceramente, eu acho que ele não botava necessariamente para tocar. E tem, no livro dele, na verdade, no livro da biografia do Javier, dizendo que Pilates falou em algum momento o seguinte, que ele não usava música, ele não gostava, achava que não deveria usar música realmente, mas se fosse para usar, ele botaria valsa. Tango, imagina a aula de Pilates com valsa. A Luísa está dizendo que é tango. Tango? Pois na biografia tem, eu acho que é, mas enfim. Eu vou confirmar isso, tá? Pode ser que eu tenha errado, então. Ai, gente. Isso tem na biografia. E, falando nisso, num evento que teve com o Javier, que ele fez uma palestra, e o Anthony Rabara, que também foi um grande aluno da Romana, o Anthony colocou um vídeo pra gente assistir de uma aula com Romana. Anthony é um carequinha, meio oriental. Nessa época o Anthony tinha cabelo, pra vocês verem. O que acontece? Na aula tá rolando valsa. E Romana dando aula no Reformer, eles fazendo front splits e rolando valsa, com Romana dando aula. Mas devia ser só pelo contexto, né? Mas só pra vocês entenderem, tem um monte de curiosidade que vai surgindo quando a gente vai pesquisando essas coisas. Tem muita coisa, né? Bem, já deu, né? Já deu. O Márcio... isso, gente. Coisa. O Márcio tá falando sobre a bucha. A bucha? A de... Sim. Escovação a seco. Pilates gostava de fazer a escovação a seco. Era com aquelas escovas das cerdas amarelinhas mesmo, aquelas bem duras. Ele passava na pele para retirar a pele morta. Era muito comum nessa época, para os praticantes de nudismo, eu não sei se vocês sabem, mas Pilates era nudista, praticante, total, assim, ferrenho. E pra gente tem um conceito meio esquisito. Pra gente tem um conceito meio, oxe, que é isso tal, mas é uma coisa muito interessante de contexto com a relação direta com a natureza. Certo? E naquela época era muito grande a quantidade de centros de nudismo. Era uma prática extremamente comum. O que acontece? Ele não era pervertido, será? Que ele era pervertido? Safadão. Era não. Não? Quer dizer, assim, tem umas histórias meio esquisitas, que lá aparentemente era bem mulherengo, tá? Já ouvi isso aí também. A Martha Graham, que é um grande nome da dança, tem na biografia isso, né? Dizendo que ela ligava às vezes para a casa de Pilates, olha, estou com crise aqui de coluna, Pilates poderia vir aqui em casa fazer um exercício e tal, e ele ia de noite, enfim. Enfim, tem umas histórias meio loucas. Pilates era... Eu
Enfim, eu não ficava perto dele, não tô doidão. Ó, sim, e ele era praticante de nudismo, isso aí é certo. A história da sunga, muita gente faz, e por que ele usava sunga? É porque era nudista? Eu acredito que não. É porque sunga era usada sempre na prática da cultura física. A maioria dos homens ficava só de sunga. Então acho que é muito mais por isso. Acredito também para ver o trabalho, né, do corpo, não? Então, dessa coisa relacionada ao resultado do físico. Tanto é que os fisiculturistas, no geral, quando vão se apresentar, é só de sunga. É meio nessa lógica, assim. Eu acho, né? Sunga branca. Sunga branca aí já não indicaria. Não é uma boa indicação, tá? Era escura, era azul marinho. Gente. A sunga de Pilates era azul marinho da Speed. De curiosidade total isso, né? Esquece. Tá sabendo bastante, Natanael, né? Foi o Chuck. É porque, né? Já viu, né? Eu fui lá uma vez. Bem, o que mais? Gente, tá bom por hoje, eu acho, né? A gente vai ficar aqui 2 horas. É muito louco. Não, se você for ler... Pilates tem um certificado de honrar o mérito, digamos assim, né? Um certificado de uma homenagem por ser inventor. Eu não lembro bem a associação de inventores, tanto que pelo legado dele, das invenções que ele teve. Hein, Natan? Fica aí uma dica pra ti, faz um webinário com a galera. Sei lá, como tu passa pra tua galera da formação aí, conta toda a história, mostra o vídeo. É coisa pra dedéu, realmente. E isso tudo que eu falei, gente... Seria interessante, sabe? Isso tudo que eu falei no Classical, a gente fez mostrando imagens. Então você pensar, praticante de nudismo, eu tenho um livro que é muito falado, né, para quem costuma estudar assim, sobre a história de Pilates e tal, que a galera, é um livro alemão, Hans, eu não lembro o sobrenome do cara agora de cabeça, que a galera, além de mostrar os exercícios, por sinal alguns com kettlebell, que hoje se usa, né? Os caras, eles passavam um óleo na pele para ficar bem escuro, os caras tudo brilhoso, assim, tudo peladão, fazendo os exercícios. Em 1906, teve uma alemã que lançou um livro, a Besmesendick, que era as mulheres todas nuas, fazendo os exercícios iguais aos de Pilates. Pilates teve muita influência dessa mulher. Enfim, era uma zona, todo mundo gostava de ficar peladão fazendo exercício. Pilates pegou um pouco disso. Bem. Eita! Pilates Nordeste. Pilates Nordeste. Para finalizar, né? Muito bem, Atletas. Em novembro, 20, 21 e 22 de novembro, a gente vai ter um evento aqui no Nordeste, aqui no Recife, chamado Pilates Nordeste, que teremos entre os nomes que estarão ali, botando todo mundo para se mexer, a gente vai ter o Rafael Fiorini, a Alexandra Bollinger, que vai vir diretamente de Londres, vamos ter a Carolina Alcântara, que vai vir dos Estados Unidos, vamos ter o Mauro Bust, que está aqui, isso, vamos ter o Diogo Ramos, vamos ter a Bárbara, eu vou estar lá também falando alguma coisa de Pilates, e vai ter essa moça que está aí com vocês, a Bruninha. A gente ainda não definiu exatamente como vai ser o workshop dela, mas enfim, alguma coisa vai ter. Mais para frente. Agora eu digo a vocês... O workshop da vida, numa conferência. Um congresso, né? Gente, agora uma coisa eu digo a vocês, tá? Quem tiver interesse depois pode entrar em contato. Quem quiser também entrar lá no @Pilates Nordeste, que tem mais coisas. Mas uma coisa eu digo a vocês, viu? Isso que vocês estão vendo aí, um nerd falando de Pilates, parará, meus eventos normalmente são assim. Então, eu sou muito detalhista. Então, quem for vai dizer, meu irmão, esse cara é louco. O cara que inventou isso aqui, porque eu quero que seja um evento inesquecível, um marco para o Nordeste, porque eventos na área de Pilates clássico nunca teve. Né? Evento grande, né? Vai ser no Hotel 5 Estrelas, a beira-mar de Boa Viagem, os tubarões dando chau, vai ser massa. Tem aqui no meu perfil, tá? O link tá na bio, se vocês quiserem. As últimas fotos postadas ali também são do evento. Isso. Vai ser massa, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, amigo. Vai ser show. Obrigada mesmo. Muito obrigada por se dispor essas quase 2 horas aqui para falar essas verdades para o povo.
E verdade com asterisco, tá? Eu tô falando que eu peguei das referências que eu tive, do que eu pesquisei também. Mas... E muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Foi muito bacana, foi muito legal. A live vai ficar salva, com certeza, esses 2 pedaços. E depois, se tudo der certo, vai estar no meu YouTube e no IGTV do Pilates Move do Natanael. Show de bola, isso aí. Sigam esse moço, se vocês não o conhecem. Pilates.move. Pilates.move, lá do Recife. Recife. Tá bem, gente? Se tiverem Terra mais de dúvidas... cabra macho e de frouxo também. E... Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar para ele ou mandem para mim. Isso. Né? Acredito que ele seja a melhor pessoa para responder. Tá bem? Isso aí. Isso aí. Muito obrigada. Valeu. Buenas Então, gente, noites. boa noite. Não saiam de casa. Cuidado, viu? Quando for sair de casa. Álcool gel, sabão e água. E cuidado onde vocês pegam as informações sobre essa doideira que está no mundo, viu? Porque se a gente for seguir nossos comandantes, o negócio complica. Mas é isso. Nem vamos falar sobre isso também, né? Isso. Chega de polêmica. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, gente. Obrigada, brother. Tchau.